Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E convido você que teve uma expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato no nosso Instagram Relata Ayahuasca e deixe uma mensagem. E hoje nossa convidada é a Sandra Carvalho. Ela vai estar contando um pouco da experiência dela de expansão de consciência e como isso está transformando a vida dela. Gratidão a todos e espero que vocês gostem. Olá, tudo bem, Sandra? Olá, tudo bem, Gleiber? Prazer. Igualmente. É prazer de você estar aqui no Relata Ayahuasca. Vai contar um pouco da sua história. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e o espaço também, que é tão importante. No dia que eu entrei em contato com você, eu estava ouvindo vários relatos assim, e me ajudam muito. É incrível como as histórias são muito boas e trazem assim uma verdade tão grande pra gente que eu sei que eu fico ouvindo, eu fico, nossa, realmente é isso. O que acontece muito é que a gente acaba vendo que tem muito processo das pessoas que tem a ver com a gente, né? Sim, vários, assim, você às vezes pensa que é só você, mas não. E aí eu resolvi, falei, não, eu ainda estou em processo, na verdade, né, ainda tô nessa caminhada, mas uma grande parte, assim, do que aconteceu, que de melhoria, foi depois que eu conheci a Ayahuasca, assim, uma coisa muito incrível. Conforme nós vamos entrando nesses processos ritualísticos, cada vez a gente vai percebendo mais coisas assim que a gente pode estar melhorando intimamente, né? Então é muito importante. Então conta um pouco da sua história, como você acabou chegando nas medicinas, como é que era a tua vida, conta um pouquinho. Eu tenho 34 anos e morava sozinha desde os meus 17 para 18 anos, assim. Sempre morei com o meu padrasto, com a minha mãe e com o meu irmão. A gente não tem família grande aqui em São Paulo nem nada. Eu saí de casa porque eu precisava estudar, precisava trabalhar. Eles moram ainda, né, em chácara, então eu precisava desse tempo, assim, para trabalhar, estudar e lá não dava. Até uns 2, 3 anos para cá, eu sempre fui uma pessoa muito difícil. Difícil de lidar com pessoas, difícil de ficar em emprego, difícil de ter relacionamentos. Eu sempre tive muita dificuldade, assim, muitos problemas mesmo, assim, de não conseguir lidar com nada. Tudo era batia de frente, era uma coisa bem difícil. E aí, mais ou menos 6 anos atrás, eu casei. E a minha vida era muito conturbada, muitos problemas, uma relação muito difícil. Então, ele vinha de problemas com drogas. Assim, nunca tive nenhum vício, não bebo, não fumo, nem nada. Então, para mim, foi muito difícil. Nesse tempo, eu queria muito ser mãe, não conseguia. Eu estava sempre perdendo, assim, perdi 3 vezes, engravidava, e perdi. E aí, um momento, assim, da minha vida, eu falei, bom, não aguento mais ter todos esses problemas. Eu não aguento mais ser essa pessoa difícil, que não se dá com ninguém. Eu não me dava com a família dele de jeito nenhum, era sempre briga, sempre voltava para casa frustrada, problemas muito grandes, assim. Ele se internou por 9 meses, e aí a gente ficou esses 9 meses separados. Eu ia visitá-lo, mas só por visitar mesmo, assim, para acompanhar. Sim, ele saiu, depois de 3 meses voltou tudo de novo, recaiu, e aí a culpa sempre era minha, e aquela história toda que a família geralmente não entende, e hoje eu consigo entender porque é uma questão de codependência, tem todo um processo, assim, né, por trás. E aí a gente continuou mais um ano juntos, e nesse um ano eu consegui engravidar, assim. Eu engravidei de gêmeas. Eu tive uma experiência com Deus mesmo, assim, de mudança, através mesmo da espiritualidade católica. Foi maravilhoso. Eu senti a presença mesmo de Deus. Tive a resposta de que eu conseguiria ser mãe a partir dali. 2 meses depois eu descobri que eu estava grávida, mesmo depois com receio, assim, de perder as minhas filhas, por todo o tempo, com a dificuldade na gestação. O pai esteve comigo todo o tempo, a gente ainda estava junto. Tinha uma recaída ou outra, mesmo eu estando grávida, mesmo sendo gravidez de risco, mas eu acho que ele até foi muito forte. Eu ganhei as meninas em dezembro de 2020, que são minhas duas pequenas, e um dia, assim, eu tava em casa e aí as recaídas começaram. Eu com as duas meninas, assim, recentes, sozinha, porque era somente eu e ele, a mãe dele ajudava também, o pai ajudava. Mas, né, tem um certo momento que só é o casal e as crianças, né? Não dá para ficar todo o tempo alguém ali. Sim. Não dá. E minha mãe também sempre ajudou muito.
Então, um dia, ele começou a ter recaídas direto, porque antes, quando ele tinha as recaídas, eu saía de madrugada, eu ia em biqueira buscar ele, dava meia-noite, ele não atendia o celular, eu sabia onde ele já estava. Eu não vivia a minha vida, eu vivia a vida dele. Eu acabava me frustrando muito, assim, era muito doloroso. Eu sei que chegou um momento, assim, que eu estava doente mesmo, estava muito doente, com as duas meninas, só chorava, estava desempregada, então eu dependia muito dele. E um dia ele saiu de casa numa quinta-feira, voltou no domingo e não voltou para minha casa, ele voltou para casa dos pais dele. E aí eu falei, bom, esse é o momento de dizer chega, não dá mais. Eu preciso viver e eu preciso que as minhas filhas fiquem bem, primeiramente elas. E aí eu conversei com ele e falei, olha, você vem para casa na segunda-feira, a gente vai conversar e tal. Sentei com ele, conversei com ele, pedi que ele decidisse, ou ele ficava, e aí eu ainda até, na verdade, até abri mão da situação, que eu disse para ele, olha, se você gosta de beber, se você gosta de sair, eu não importo de você beber em casa, mas eu não aceito as drogas. E aí ele aceitou, falou, não, tudo bem, é isso mesmo, é que às vezes eu quero beber uma cervejinha e não sei o que, aquela história de sempre. E aí a gente conversou na segunda-feira e quando foi à tarde, ele simplesmente sumiu. Ele voltou para casa, nem foi para minha casa, foi para casa dos pais dele na quinta-feira. E ali eu tive certeza, assim, eu falo que não fui eu que desisti do casamento, foi ele que decidiu. Ele decidiu que não queria mais. E eu ficava naquela dúvida, e agora o que que eu faço? Estou desempregada, duas crianças, o que que eu vou fazer? Mas o meu coração, não, é isso mesmo, já sofreu o suficiente, tá, não sei o quê. E aí eu tenho uma amiga de infância que há muito tempo atrás, acho que tem mais de 3 anos, assim, a gente conversando na casa dela, no quintal dela, e ela disse que tinha ido numa consagração de ayahuasca, que ela estava gostando muito, e que graças àquela consagração, ela tinha conseguido perdoar o pai e o ex-marido. E aí ela me contou toda a história, e aí eu falei, nossa, que história incrível e tal, não sei o quê, que bacana, mas eu não levei muito, assim, e eu já vinha de vários problemas, né? Já vinha de vários problemas, mas não levei em consideração. Aí nessa semana, assim, eu estava muito conturbada, com muita coisa na cabeça, eu não sabia o que decidir, depois de ter decidido me separar. E aí ela me mandou uma mensagem, ela falou, amiga, lembra que eu fiz uma consagração da ayahuasca? Aí eu falei, lembro, tal, e ela falou, olha, eu tenho uma amiga que está fazendo agora as consagrações, ela é uma guardiã, e eu contei um pouco da sua história para ela, do seu momento. Ela queria muito que você fosse, né? Ela sentiu no coração te chamar para você ir. Aí eu fiquei pensando, não tem nada a ver, o que que eu vou fazer lá? Não, eu não vou, não vou. Muita coisa na cabeça, não sei o que e tal, mas também não pesquisei na internet o que que era. Fiquei uns 3 dias e falei para minha amiga, olha, me explica como que é. Aí ela falou, olha, é assim, assado, não vou te dizer que a experiência que eu tive vai ser a mesma que você vai ter, mas eu tive tal experiência, foi muito boa para mim e tal. E mesmo assim eu continuava sem nenhuma curiosidade, assim, sabe? Faltava uma semana, assim, para eu dar uma resposta, né, se eu ia mesmo ou não. Eu tava em casa e pensando, ai meu Deus, eu vou, não vou, o que que eu faço? Isso eu ia fazer a consagração no sábado. E aí passou na TV, que ia ter na sexta-feira, uma reportagem sobre a ayahuasca. Tava falando que quanto a ayahuasca ajudava dependentes químicos. E aí eu falei, nossa, é isso, é a resposta que eu precisava, é o sim que eu precisava dar. E aí eu falei para minha amiga, falei, olha, eu vou e tal. Eu aceitei, não por mim. Eu aceitei pensando assim, porque talvez se o meu ex-marido decidir ir, ele fique bem e a gente consiga ficar bem. E aí minha amiga falou, olha, eu não sei bem se é isso que você está buscando, mas se você aceitou, né, a partir de agora você faça as suas orações, tenta fazer tudo certinho e tal, me explicou. A menina que é a guardiã, que ia consagrar, ela entrou em contato comigo, foi muito, muito bacana, me explicou tudo que seria na consagração, como que eu deveria fazer e tudo mais. E aí eu contei um pouco da minha história para ela, ela falou, nossa, eu senti muito no coração que você tinha que vir. Mas tudo isso, Gleiber, eu tava na cabeça que não era para mim, que era para eu ajudar o meu ex, assim, que seria a resposta para a gente ficar junto, talvez. E aí conversei com a família dele, expliquei toda, porque somos todos católicos, mas a mãe dele é um pouco mais fervorosa, né? Ela tem mais dificuldade, assim, em entender essa parte espiritual, principalmente aceitar. E eu expliquei tudo, falei, olha, eu vou, vamos ver como é que vai ser, dependendo de como for, eu venho, e aí futuramente o Rafael vá. E aí ela falou, não, tudo bem, então você vai, você conhece, e aí a gente vê o que acontece.
Quando foi no sábado, eu me preparei para ir tudo certinho, me organizei, encontrei com o pessoal que ia para lá também, que a gente ia pegar, que eu ia pegar uma carona. Fui bem animada, o pessoal bem animado também, cada um contando um pouquinho da sua experiência. E cheguei lá, a menina que estava lá explicou, aí todo mundo se reuniu, quem era a primeira vez e tudo mais. Eu continuei assim, tranquila. A irmã de uma das guardiãs, ela disse assim: olha, pessoal, tentem se pensar em algo assim que mexe com vocês, que vocês não conseguem entender. Pensem em algo assim. Aí eu pensei, bom, já que eu estou aqui, a ideia seria o pensamento da questão da dicção. Mas eu fiquei pensando que nesse momento tem me deixado assim muito tempo frustrada e chateada. E aí me veio muito a família do meu ex, assim, que eu sentia muito essa coisa de rejeição da parte deles. E isso me doía muito, que eu ficava pensando, meu Deus, aquela coisa, né, que você fica pensando, eu sou tão boa, eu sempre faço por onde, e por que que não me aceitam? Por que que não gostam de mim? Bom, eu quero tentar entender o porquê que eu me sinto tão rejeitada. A minha amiga falou, olha, vai durar mais ou menos, para o efeito vir, uns 40 minutos, depende da pessoa, e estava um sol, assim, um sol muito quente, e aí eu olhei o relógio, era 11 horas da manhã, e assim, eu não sei, né, se todo mundo é assim, mas eu tenho a impressão que o meu tempo, ele para. Eu não sei onde eu fico nesse tempo. Eu tenho essa impressão. Porque eu olhei, era 11 horas da manhã, e quando eu olhei, eram 11h40. E assim, não sei o que aconteceu nesses 40 minutos. Mas eu sei, assim, que quando a força começou a vir, eu comecei a ver na grama umas mandalas. Comecei a ver muitas cores, aquela coisa assim bem colorida, aquelas imagens, né, que acho que a maioria assim do pessoal vê, aquela coisa bonita, e eu vi assim muitas cores, e daqui a pouco eu sei que assim eu comecei a bocejar muito, assim, de doer o maxilar, e aquela coisa que não parava, era um bocejo atrás do outro, assim, aí quando eu fechava os olhos vinha aquelas cores incríveis, mas eu tenho a impressão que eu tô conversando, assim, sabe? E aí daqui a pouco veio, as meninas falaram, olha, quem quiser tomar mais uma dose, pode ficar à vontade. Eu falei, bom, eu tô bem, então vamos lá, né? Não tem problema. E aí tomei mais uma dose, assim, a força veio. Eu vi só uma imagem azul, bem bonita, e quando ela veio, atrás dela veio uma mancha escura, apagando toda aquela cor. E quando veio essa mancha preta, a primeira imagem que eu vi foi eu no berço e eu olhando para o teto, e vinha uma mulher e me olhava de cima, e ela me olhava, aí ela saía, daqui a pouco ela olhava de novo, e aí ela saía de novo, e aí na terceira vez ela olhou, ficou parada e saiu e não voltou mais. E eu fiquei ali naquele tempo todo olhando assim para um teto, dentro de um berço, um tempão ali, sozinha, sem essa pessoa não vir mais, assim, ela não veio mais. Eu acredito que seja minha mãe, assim. Entendi. E dali em diante, assim, Gleiber, eu via todas as imagens, assim, da minha infância. Coisas que eu sabia que eu tinha passado, traumas, questões de abuso que eu não falava para ninguém, que eu tinha passado na minha infância. Eu revivi tudo. E eu sempre tive um medo muito grande de palhaço. E eu não entendia por quê. E nas mirações que eu via, eu sempre estava andando num corredor com vários palhaços, assim, só que tudo era preto e branco. E eu passava naqueles túneis, assim, e aqueles homens grandes, com aquele rosto pintado de palhaço, me olhando com olhares maliciosos. E assim, eu vi muitas vezes eu me olhando, só que eu agora olhando para mim quando era criança, os olhos tristes, os olhos de uma criança que estava sofrendo, que estava chorando. Eu não sei, assim, mas é uma mulher que sempre conversa comigo, que eu ainda não identifiquei, mas ela sempre conversa comigo me contando o que aconteceu. Então ela dizia assim, ela dizia para mim, olha, ia acontecer, porque eu me questionava, mas será que se eu tivesse continuado ia abusar de mim? E ela falava sim, ia acontecer. Eu tenho uma imagem assim da minha mãe, alguém indo falar com a minha mãe, e a minha mãe dizendo assim, não, mas eu já sou uma mãe solteira, já tenho tantos problemas, eu tenho que enfrentar mais isso. E aí as imagens elas são muito rápidas, né? Elas vão passando assim muito rápido. E aí eu lembro disso e lembro que com 17 anos tem uma moça, eu vi assim como se fosse uma lousa, alguém escrevendo 17 anos, mas eu não sei, não me recordo
do que aconteceu com 17 anos. Eu lembro que eu saí de casa, mas eu não me recordo. Mas toda a questão do abuso, toda a questão assim, de tocar em mim, eu revivi tudo. E aí, quando a força começou a passar, assim, eu não aguentava levantar do chão, só chorava e eu sentia uma dor no estômago, assim, nossa, insuportável. Aí eu chamava essa amiga e eu falava, olha, tô com muita dor, tô com muita dor. E ela falava, respira. E eu começava a respirar e, assim, vinha uma força atrás da outra, muito forte. Quando eu fechava os olhos, vinha essa nuvem negra e eu sabia que ali ia começar alguma coisa. Em todo esse tempo, assim, a sensação que eu tinha era de sair correndo. Ai, eu preciso ir embora daqui. E eu colocava a mão na cabeça e falava, preciso que isso acabe, eu não quero mais, eu não quero mais. E aí depois, com o tempo, a gente começa a entender, né? Eu não queria só passar de novo por aquilo, né? Nossa, as músicas, assim, os rezos, eles são importantíssimos, meu Deus, assim. Eu lembro do tio dessa amiga, ele tá tocando um tambor. O tambor, assim, parecia que estava dentro da minha cabeça. Tão forte, mas batia tão forte que parecia que estava dentro da minha cabeça. E aí eu revivi tudo isso, todas essas lembranças da minha infância, esses traumas, assim, que foram muito presentes. Eu me via muito, assim, pequena, me olhando para mim pequena, assim, e eu questionava, mas por que que você tá triste? O que que aconteceu? O que que fizeram com você? E só aqueles olhos, assim, e eu via, assim, muitos olhos de outras pessoas, em cima de mim, todos assim, em cima de mim. De resumo, né? Esse dia foi muito forte, assim, reviver tudo isso. Na hora de fazer a roda para partilhar, como eu não conseguia levantar, eu estava assim muito fraca, eu sentia muita fraqueza, uma fraqueza assim, como se eu tivesse brigado, como se eu tivesse trabalhado muito, uma fraqueza imensa, o corpo muito pesado. E na hora da partilha, todo mundo partilhando, e era incrível, assim, porque as pessoas olhavam para mim sorrindo, sabe, felizes, e eu ficava pensando, por que que essa pessoa tá feliz? Mas, gente, Eu vivi o inferno e. exato! Falei, não, deram alguma coisa errada para mim, porque não é possível que tá todo mundo feliz e eu não. Eu pensava assim. E aí, na hora da partilha, o Matheus, que ele é um amigo, e foi ele que até mesmo me passou o podcast, né? Eu comecei a ouvir por ele, assim. E na hora a gente não se conhecia, ele falou assim, e assim, com uma cara super fechada, tipo assim, meu Deus, onde eu me meti? Que roubada foi que eu entrei. Ai, gente. Gente, eu não queria nada disso, sabe assim? Ele, na hora que ele foi partilhar, ele falou assim: hoje a ayahuasca queria me mostrar que às vezes a gente tem que passar por caminhos difíceis para poder chegar até a felicidade, a alegria e tudo mais. Aí ele falou assim: mas eu não consegui entender, porque hoje eu tô bem, hoje tá sendo muito bom, assim. E a ayahuasca sempre falando isso para mim, que às vezes a gente precisa passar por caminhos muito difíceis para encontrar a felicidade. Aí ele olhou para mim e falou assim: na hora eu olhei para você e eu entendi o que que era sofrimento. Nossa, ali foi um baque para mim ouvir aquilo dele. E aí ele falou assim: olha, a ayahuasca pede para te dizer isso, que você vai passar por isso, que está sendo muito difícil, mas é que é a busca da luz. Você vai encontrar o que você precisa. E ali fiquei ainda arrasada, sem entender nada, na hora de que eu tinha que partilhar. Eu falei, gente, desculpa, mas eu não vou partilhar, eu tô arrasada, não tenho o que dizer. Ah, eu não conseguia nem agradecer por estar ali, pra você ter noção, Gleiber. Meu Deus. Mas eu imagino, porque quando a gente vê essa sombra da nossa vida, de coisas ruins que aconteceram, a gente não quer reviver aquilo. Então, o nosso mecanismo mental é um mecanismo de defesa, porque você não quer ver aquilo. Mas a ayahuasca, ela acaba mostrando para você superar aquilo, porque você ficar com esse trauma interno vai ser pior para você. A melhor coisa é você colocar para fora e ter um entendimento melhor daquilo, né? Que era algo que você tinha que passar e que, graças a Deus, passou, né? Exato. E assim, é inacreditável, mas eu fiz terapia por pelo menos uns 5 anos com psicóloga, porque eu não conseguia lidar com essas coisas, essas dores, esses sentimentos. Eu não conseguia contar da questão dos abusos e tudo mais. E aí eu fiquei por um bom tempo, assim, frequentando igreja, tinha toda aquela a coisa de doutrina mesmo, católica, mas eu não conseguia contar para ninguém, nem para padre, para ninguém. É porque é uma coisa muito íntima, né? Aí é muito difícil. Exato. Mas eu vou te falar que depois da ayahuasca é algo mais natural.
eu não me sinto tão culpada. O que acontece? O abuso que eu sofri foi relacionado a um familiar. Hoje, eu trato esse familiar como se fosse uma pessoa normal. Eu pensava, se eu contar isso para alguém, ninguém vai entender. As pessoas vão pensar, peraí, como assim? Você trata tão bem alguém que te fez tão mal. E então eu fui guardando isso para mim, pensando que não, tudo bem, eu não vou pôr isso e uma hora vai passar e vai ficar nessa caixinha guardada e uma hora vai acabar e ninguém vai lembrar, ninguém vai saber e quem sabe sou eu e a pessoa e é isso. Mas no fim eu não conseguia perceber que isso vinha para minha vida adulta, no meu trabalho, nas minhas relações. Eu quero ser muito uma mãe de exemplo, então isso eu tenho certeza que se eu não tivesse conhecido a ayahuasca, me atrapalharia muito, muito mesmo. E depois que eu tive essa consagração, eu fiquei 3 dias sem comer, eu não conseguia comer, assim, nada descia, não queria falar com ninguém. Isso foi no sábado, eu só consegui falar com a minha amiga que me indicou e a menina que estava lá só na quarta-feira. E assim, todo mundo preocupado, falando: meu Deus, aconteceu alguma coisa, e eu não queria responder mensagem. Ai, nossa, eu não queria contar pra ninguém o que eu tinha visto, porque eu ia ter que explicar, né? Eu ia falar o quê? Eu não sabia o que dizer, assim. E eu falei, não, eu preciso desse tempo. E aí, quando eu consegui falar com a minha amiga na quarta-feira, aí eu acho que a limpeza foi, assim, muito completa, porque eu comecei a chorar, e eu chorava, assim, compulsivamente. E aí ela falou pra mim, não, calma, é assim mesmo, é o processo, tá acontecendo, fica tranquila. Dali pra frente, Gleiber, só alegria. Assim, eu tirei toda a dor, Olha só. tudo aquilo assim que eu não conseguia dizer sobre, que eu tinha medo de falar, eu consegui conversar, eu consegui pôr para fora. Eu não me sentia mais culpada, eu não sentia assim que a culpa era minha, que o que tinha acontecido era por culpa minha, eu não sentia nada disso. E aí a minha amiga me acompanhou muito, né, nesse tempo, e a amiga dela também me acompanharam muito nesse tempo, porque elas ficaram um pouco preocupadas, né, pelo início, assim, da minha reação, de não querer falar com ninguém, não comer, mas, assim, foram dias depois só de luz, só de luz. E eu consegui perceber que eu não tinha mais que estar no meu casamento. E não porque, ele fez mal para você, não, porque já tinha se encerrado ali, sabe? Eu já não poderia fazer mais. Foi um ciclo. Encerrou o ciclo e eu também não poderia mais fazer nada, não estavam mais nas minhas mãos, assim. Eu saí do casamento, cheguei, conversei com ele, saí livre, com a certeza total do que eu estava fazendo era o correto, assim, para ambos, eu acho, porque eu acredito que eu não o faria mais feliz e ele também não me faria mais feliz. Então, assim, essa minha primeira consagração me abriu a mente, assim, de uma forma de coisas que ficaram muito claras, sabe? Que eu não conseguia perceber, que eu não conseguia enxergar, de dores que eu achava que estava tudo bem, que estava guardadinho aqui, que não ia sair para fora, nem nada. E foi, assim, maravilhoso. E aí você faz a consagração, e você quer fazer de novo logo, né? Para sentir tudo aquilo. E aí eu demorei um pouquinho, eu fiz a primeira consagração em setembro, e aí depois, não demorei 2 meses, na verdade. Depois eu fiz aí em novembro. Só que eu estava muito ansiosa. Eu queria logo, assim, que acontecesse, mas eu tinha medo ao mesmo tempo que eu sentisse toda a dor que eu tinha sentido da primeira vez. E eu senti uma tristeza da primeira vez, assim, que eu achava que nunca ia passar, nunca ia passar. Então eu tinha medo de retornar isso de novo. E aí aconteceu que eu fui na consagração, encontrei umas pessoas, alguns colegas que estiveram na primeira consagração. Eu não sei, assim, explicar, mas uma das pessoas que estavam na consagração, ele entrou na minha força. É uma coisa, assim, muito, muito estranha. Na verdade, eu ainda pouco entendo, né? Mas o que acontece? Ele sabia um pouco da minha história, e aí ele estava muito na força e eu não conseguia entrar na força, assim. Eu acho que por muita ansiedade, eu não vinha, sabe, assim. E aí, em um determinado momento, ele chegou perto de mim e ficou muito próximo. Olhou para mim e eu estava quase entrando na força. Sabe quando você fica meio zonzinho assim? E aí ele falou para mim, Sandra, eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Nossa, ali me deu um gatilho que eu entrei num processo assim de pavor. Eu comecei a sentir um medo desesperador, porque eu não conseguia ficar perto de ninguém. Quando eu estava assim, o pessoal todo reunido, eu ficava lá pertinho do pessoal e ficava falando: ai, por favor, não deixa ninguém ficar perto de mim, não deixa ninguém ficar perto de mim. Eu entrei assim num pânico.
eu acredito que, né, depois que passou tudo isso, e aí depois que você começa a ter mais clareza, né, de tudo que aconteceu, eu acredito que ali, acho que a ayahuasca usou tudo, sabe? Para eu entender que nem todo mundo tem sempre maldade, que às vezes as pessoas só querem ajudar, que às vezes as pessoas só querem se aproximar porque sentem a sua dor. No dia seguinte, eu conversei com esse meu amigo e ele falou exatamente isso. Ele disse: Sam, a sua dor a gente sente de longe. E eu queria que você entendesse isso, assim, que eu estava ali para te ajudar. Mas eu acho que naquele momento veio um gatilho tão forte que eu não conseguia entender. E ali, assim, esse processo, esse segundo processo foi bem, não foi doloroso como o primeiro, mas ele foi muito sério, assim, para mim. Foi muito reflexivo em relação às minhas relações com pessoas, com relacionamentos mesmo, com outras pessoas, no trabalho, foi bem importante, assim. Mas foi menos doloroso. Eu já sentia que algo ali estava mudando em mim, ao meu redor também. Você sente isso, né? As pessoas começam a perceber que você está diferente, que você está menos intolerante, né? Menos agressivo com as coisas, assim. Está recebendo melhor, está sendo mais receptivo. A primeira experiência, ela me deu um caminho muito largo, assim. Olha, você pode ir por aqui, você pode ir por aqui, mas o que que você quer fazer? É o que eles falam, que a ayahuasca ela te dá a lição de casa, né, para você fazer em casa. E às vezes é difícil, né? É difícil você sozinha assim parar e pensar, mas eu não sei, assim, a ayahuasca ela te deixa tão claro para você qual é o problema, o que você pode mudar ali, que te dificultava a encontrar a solução, não tem mais tamanho. E aí eu fiz uma terceira, que foi o Sagrado Feminino, foi agora em março, e foi bem bacana, muito bonito. Eu nunca tinha feito, e eu fiz num lugar que eu não conhecia, eram só mulheres, então a gente acabou que, sendo uma reunião assim muito legal, eu consegui perceber mais assim sobre a minha questão feminina, de como lidar com as outras pessoas, como me aceitar, de como aceitar o amor do outro. Foi bem mais leve na questão da ayahuasca, eu não tive tantas mirações, na verdade eu estava bem leve, bem tranquila, até dançar eu consegui dançar. Só que aí eles estavam passando o rapé, e da primeira vez que eu tinha passado o rapé, que foi na segunda consagração, eu só tive uma crise de espirros. Então eu achei, bom, tá tranquilo. Então eu fui fazer. E na hora que eu fui fazer, tinha uma fila, e aí eu escutava muito dessa mulher que eu falo, né, que conversa comigo, e ela falava assim: olha o quão mulher forte que você deu à luz a duas mulheres fortes, consagra isso. E escutava também ela falando que aceite o amor que é dado a você, você merece muito esse amor. E aquilo zoava no meu ouvido de uma forma tão doce, tão linda, linda, linda. E aí eu tô lá na fila para passar o rapé. Uma das guardiãs me perguntou se era a primeira vez, eu disse que não, que já tinha. Ela falou: ah, então tudo bem. Passou e tal, e aí eu fui sentar. Na hora que eu sentei, eu senti como se estivesse passando um scanner no meu corpo, até a minha cintura. E deu tempo só para mim olhar para o lado e levantar a mão. Assim, eu senti uma tontura muito forte. Aí uma das meninas veio, sentou na minha frente, segurou o saquinho para caso fizesse limpeza, mas ali, assim, eu já caí. E eu senti como se cada parte do meu corpo estivesse parando. Eu tremia tanto, eu percebia tudo que estava acontecendo ao meu redor. Assim, eu segurei o braço da menina e eu senti um pavor, só havia um pensamento nas minhas filhas. E aí, quando eu fechei o olho, eu vi uma tela preta, assim. Sim, não tinha luz, não tinha nada. Eu nunca tinha visto algo tão escuro. Nesse momento, senti cada parte do meu corpo desligando, morrendo mesmo, assim. E a guardiã, acho que mais velha da casa, tentando falar comigo, eu não conseguia falar, e eu só escutava elas falando assim: ah, será que ela não quer água? E assim, eu não conseguia voltar. A sensação que eu tinha é que eu não estava voltando, eu não sentia nada. Assim. E aí, então, eu comecei a escutar a música, eu consegui perceber que a música dizia, né, que aquilo era cura que vinha da terra. Eu consegui aceitar, e eu falei: não, tudo isso é cura. Nossa, Gleiber, na hora que eu disse tudo isso é cura, eu aceito, aí eu comecei a fazer limpeza, assim, de vômito. E assim, eu tava de estômago praticamente vazio, e saía tanta coisa. E assim, aí comecei a voltar. E aí a menina conversando comigo, eu falando: calma, irmã, a gente tá aqui.
E elas todo tempo ali, não, a gente não vai te deixar, a gente tá aqui. Aí eu deitei um pouquinho no colchonete lá, aí eu dei uma apagada, assim. E na hora que eu voltei, eu não conseguia sentir nada, assim, como se tivesse vindo e tirado todo o meu sentimento de mágoa, de dor com a mão. Como se eu tivesse renascido. É essa a verdade, assim. Você acabou dando um shutdown, assim, um reset. E Exatamente, o vômito é colocar tudo isso pra fora. exatamente. O resto da cerimônia, consegui ficar bem, ficar tranquila, um sentimento assim de muita paz, de muita tranquilidade, de que agora estava tudo bem. E ali assim o resto da consagração, da cerimônia, foi de paz, de curtir mesmo o som, sabe, de levantar, de agradecer. E aí eu consegui chorar, mas assim com choro de leveza, assim, sabe, de que tá tudo bem agora. Essa mesma mulher, ela dizia assim para mim: nós tivemos que te mostrar tudo aquilo que você viu. Era importante você ter visto tudo aquilo. Toda aquela dor acabou. Agora é outro caminho. Essa é uma história. É uma história que muitas mulheres como você percebeu o quanto aquele trauma do abuso fez com que você sempre ficasse na defesa com qualquer pessoa. E aí o relacionamento com as pessoas não flui da maneira que deve fluir. Quando a gente passa por um trauma, o nosso sistema mental faz com que a gente apague certas coisas para não sofrer com aquilo. E a ayahuasca ela mostra isso. A gente precisa colocar para fora todas essas emoções porque elas vão nos consumindo dia após dia, fazendo com que nós tenhamos mais mágoa, mais rancor, e isso vai deixando a gente com uma aura negra. É isso mesmo. Eu acordava e eu me olhava no espelho e pensava: que saco. Era assim pesado, uma energia assim densa mesmo. Eu sentia em mim mesma de caminhar com uma mochila muito pesada. É, parece que é um fardo que tá carregando, né? Exatamente. Hoje, assim, eu vou conversar, se eu não estou bem com alguém, eu sento e converso, olha, isso não está me agradando, isso não é legal, sem precisar ser como eu era, ríspida, grossa. Eu perdi pessoas, eu perdi empregos incríveis, pessoas incríveis, por uma dor, assim, que eu carreguei por muito tempo. Hoje eu luto muito porque eu preciso entender que minha mãe não teve culpa. Aquela época era uma outra época, né, onde as coisas não eram tão visíveis como tem sido hoje. Eu preciso entender que a pessoa que fez o que fez, eu não preciso hoje fazer com que ela pague, porque essa pessoa já está pagando e ela sabe. O abusador, ele sabe o que ele faz. Sim, eu coloquei para mim, Gleiber, que a cura está em mim, eu preciso me curar. O processo da minha mãe é outro, hoje é com as netas dela, que ela defende, que ela cuida, que ela dá todo o amor. O processo é em mim agora. Eu preciso me curar para dar andamento. Ah, com certeza. E aí é isso. Assim, hoje eu busco só ser feliz. Felicidade é esse momento, né, que você descobre o quanto você é especial, que não precisa carregar tanta bagagem assim, né, emocional, que vale muito a pena você se livrar dessas mazelas. Mas gratidão, Sandra, pela tua história, que é bem profunda, assim, é um processo de cura muito importante, assim, e que cada vez mais você venha se iluminando, né, como Amém. pessoa. Gratidão. Ah, eu que agradeço, Gleiber. Eu que agradeço muito assim, a oportunidade. Espero que muitas pessoas conheçam o poder que a ayahuasca tem, de coração muito livre, assim, de coração muito aberto, porque salva vidas, salva almas e traz a felicidade que às vezes a gente busca. Mas só de ouvir você falando aqui desse trauma que você teve, que você guardava isso pra você, que você não falava com ninguém, já é algo, meu, muito grande, porque a pessoa, ela só de falar já vai melhorar. Tem alguém pra falar, pra colocar pra fora, né? Que é muito ruim ficar guardando esse tipo de emoção, esse tipo de situação é muito prejudicial para o nosso ser, né? Mas gratidão. Gratidão. Obrigado pelo seu tempo, porque eu sei que é bem corrido. Você é mãe de duas gêmeas, então imagino que seja uma É, uma tá correria. dormindo, a outra tá aqui se acabando numa pasta de dente. É, tá certo. Mas tá ótimo, vale muito a pena. Vale muito a É. pena. Obrigada, Glebe, pelo seu canal aí, que Ah, ajuda obrigado você. muito. Espero que cresça cada vez mais. Ah,
Deus tá olhando. Sim. Gratidão. Gratidão.